A maioria de nós aprendeu na escola sobre as grandes tragédias políticas humanas. Sabemos quando e onde ocorreu o Holocausto, recitamos os nomes e as datas de posses de generais, decoramos os nomes de regimes e guerras. Contudo, e não dizemos isso necessariamente como uma crítica ao sistema de ensino, mas talvez por reconhecermos as limitações que a imaturidade escolar nos impõe, nos acostumamos a pensar muito mais no que aconteceu, assim no passado, do que no que está acontecendo. Pois é. Mas afinal de contas, o que a história tem a ver comigo? O que a história tem a ver com vocês? O que a história tem a ver com o mundo? Ela tem a ver alguma coisa? Segundo o dicionário Michaelis, tá? História, o que significa? Conjunto de fatos ou acontecimentos relevantes ocorridos no passado da humanidade, destacando-se época, local e dados importantes. Será que se a gente se limitar a colocar só os aspectos que o dicionário coloca para nós, ou ainda a gente aprender a entender o que a história tem a ver conosco, que ela é muito mais profunda, vamos fazer um comparativo. História é que nem justiça. Se você for definir justiça, ela é muito relativa conforme o lugar e a época que ela se coloca. E agora, se você pensar em história, ela vai colocar que para nós, se entendermos no mundo, sermos parte de alguma coisa, a gente não tem que usar a história somente para entender o passado, mas tem que usar ela para entender também o presente e quem sabe pensar o futuro. Se a gente pensar na função do historiador, certo? Ou do pesquisador em história, vamos fazer um paralelo já. Existe uma diferença entre o historiador e o professor de história. Eu, professor de história, eu sou o cara que vou ensinar o conhecimento em história. Eu posso me tornar um pesquisador? Claro que eu posso, não tem problema nenhum. Mas o historiador é o cara que faz a pesquisa em história. Lá na graduação em história, quando você vai cursar a faculdade, existe uma diferença. Existe o bacharel em história, que é o cara que vai fazer a pesquisa histórica, e existe o professor de história, o licenciado, que sou eu, que faço o ensino de história. Temos tarefas diferentes, mas nos complementamos, porque um não fica sem o outro. Sem a pesquisa histórica eu não consigo pontuar nenhum tipo de conhecimento. Eu posso dizer para vocês então que o trabalho do historiador, ele é basicamente semelhante a de um detetive, tipo Sherlock Holmes. Ele vai pegar a lupinha dele, ele vai olhar todos os cantos, vai observar as coisas que aconteceram em volta, vai perceber todos os vestígios que foram deixados pelo possível assassino. E aí então o que o historiador faz? Ele vai pegar vários vestígios e vai juntar para construir uma narrativa. Ele tem que fazer toda uma investigação científica, toda com um método bem caprichadão. E aí, nesse método que ela constrói, ele vai desenvolver uma pesquisa. Nessa pesquisa, ele vai conseguir então desenvolver muitas vezes um TCC, um trabalho de mestrado, de doutorado. Mas na verdade, tudo que ele faz é baseado em conhecimento e fontes historiográficas. Você pegar o livro de história, você vai perceber que no final lá tem referências bibliográficas. Elas são a base que o autor tem para poder desenvolver uma pesquisa. Ele vai fazer uma pesquisa minuciosa para encontrar alguma coisa. Então, por exemplo, se ele precisa investigar a vida de uma pessoa específica dentro de um arquivo, ela vai lá no arquivo antigo de um cartório, por exemplo, vai investigar documentações. Elas vão ajudar ele a pautar o conhecimento, a ele poder fazer uma base para pensar, opa, aqui já consigo ligar com esse acontecimento dessa época. Porque ele faz o quê? Ele pega um documento e para tornar aquele documento uma fonte histórica, um objeto usado para a gente investigar a história, para a gente fazer com que ele se torne uma fonte histórica, é preciso que tenha uma fonte de comparação. Então você vai pegar um livro, vai pegar uma carta, vai pegar um objeto, vai poder fazer um comparativo e dizer, opa, esse daqui tem relevância histórica muito importante. E aí eu posso construir uma pesquisa em cima disso. É um trabalho difícil, minucioso e bem complicado para a gente fazer o desenvolvimento do conhecimento histórico, porque precisa de um método, precisa de uma organização, e é isso. Quando a gente aprende lá na graduação, a gente vai aprender muito sobre pesquisa. Professores não pesquisam? Repito, professores pesquisam muito também, porque a gente não consegue preparar aulas só com o que a gente aprendeu lá na faculdade, ou a gente muitas vezes nem aprendeu tanto assim, e a gente precisa sempre estar complementando, porque o professor sempre tem que ter aquela ideia de reciclar, de ressignificar, de rever os seus conhecimentos e aprimorar eles para que eles façam sentido para as pessoas.
Todos os tipos de vestígios históricos, se você pensar ali em escritos, imagens, objetos, tudo isso vai fazer parte da construção histórica. As fontes históricas, elas podem ser escritas, visuais, orais ou materiais, da cultura material. Dentro dessa cultura material, a gente também tem um aspecto patrimonial, que é a preservação de um elemento dessa memória histórica, que é muito importante muitas vezes para um lugar, para uma pessoa, para um grupo específico. E essa memória histórica, ela vai se transformar no patrimônio. O patrimônio pode ser material, pode ser algo palpável, algo que você pode pegar, pode encostar, ou pode ser imaterial, vai ser algo que a gente não pode encostar, que é cultural também, que pode ser uma dança, pode ser uma receita típica ou algo do gênero, vai fazer parte da memória das pessoas, pode ser transmitida também pela cultura oral, né? Se a gente pegar aspectos das culturas indígenas e africanas, por exemplo, também que são transmitidos. Como dizemos que a história ela estuda mudanças e permanências, dá pra gente começar a pensar a seguinte maneira. Existe só uma maneira de contar o tempo, então fica fácil de entender isso. Não é bem assim. A gente já tem vários tipos de contagem de tempo. A que a gente utiliza é baseada no calendário cristão, o calendário gregoriano, criado pelo Papa Gregório lá no século XVI. Um tipo de contagem que foi baseado nos avanços científicos, na rotação da Terra, que foi criado ali a partir de uma multiplicação sexagesimal, né, que é aquela múltipla de 12, o 24, é utilizado o 60, que é para hora e tudo mais. Mas essa é uma maneira. Quando a gente pensa que existem vários tipos de contagem temporal, a gente fala então que existe uma espécie de uma contagem de tempo histórico. Esse tempo histórico, ele tenta assemelhar conforme cada sociedade adequou a visão de tempo. Então você pode perceber que, por exemplo, sociedades indígenas utilizam muito a natureza. Elas vão utilizar a natureza para poder contar o tempo, elas vão utilizar a lua, o sol, os elementos. Os egípcios mesmo, quando começaram a fazer a contagem temporal, eles utilizaram as estações do ano. Utilizaram as cheias e as baixas do Nilo como uma forma de compreensão e situação do tempo. Se pensarmos então em tempo histórico e tempo cronológico, o tempo do relógio, o tempo do calendário, e o tempo histórico, o tempo que são as sociedades em diversos países e em outros lugares existem outros tipos de calendário. Tem mais ou menos 40 tipos de contagem de calendário. Contudo, temos de uma forma muito específica uma contagem temporal feita baseada na cultura europeia, porque nossa sociedade ela é muito influenciada por uma história eurocêntrica que coloca a Europa como centro das coisas, né? Ela está no centro do mapa, da construção histórica. A gente estuda muito história da Europa na escola. Ela é importante, mas ela não é mais importante do que as outras. Ela tem uma influência muito grande na nossa, mas a gente muitas vezes ignora a nossa própria cultura em detrimento da Europa. Porém, para facilitar o entendimento em história, foi feita uma divisão a partir da contagem europeia. Essa divisão ela facilita porque todo o ensino fundamental e ensino médio na escola são divididos por esse período temporal para poder ficar mais fácil de estudar história. Então a gente tem, por exemplo, aquela velha pergunta em história: mas por que a gente não estuda os dinossauros? Porque a história ela estuda a passagem da humanidade durante o tempo. E quando começa isso? Começa há mais ou menos 2 milhões de anos atrás, e a gente tem os primeiros espécimes de seres humanos surgindo nesse período. A gente vai ter o final da pré-história definido lá no início do que é chamado de Idade Antiga. E que marco que é utilizado? É a criação da escrita. Aí quando você analisa por que pré-história até a criação da escrita? Porque quando foi definida essa convenção, dizia-se que sociedades sem escrita eram sociedades sem história. É uma visão bem preconceituosa, porque você ignora todo tipo de cultura oral que tinha, todo tipo de conhecimento que existia, e isso acaba ignorando um passado até chegar na escrita a toda uma construção. Tem o surgimento do fogo, a descoberta da roda, entre outras coisas, além da agricultura, que é muito importante para o estabelecimento, o fim do nomadismo, o início do sedentarismo, que é quando as sociedades começam a estabelecer próximas a rios. A Idade Antiga ela é marcada pelas grandes civilizações. Então aí que você tem Egito, Grécia, Roma, o Império Chinês, você tem o surgimento das primeiras manifestações religiosas, as sociedades em sua estrutura, os primeiros impérios, as primeiras guerras, os persas, que vai durar até o ano 476 com a queda do Império Romano do Ocidente. A gente tem o início do chamado período Idade Média. A Idade Média chama muita atenção porque esse nome foi dado pelos artistas do Renascimento. Eles colocavam que Idade Média era um período onde tinha havido 1000 anos de escuridão, não tinha tido nenhum avanço científico, e nessa falta de avanço científico teria surgido então breu de conhecimento, e que o renascimento cultural lá no século XV, no século XVI, ele teria trazido
trazido novamente, trazido à luz o conhecimento que Grécia e Roma teriam criado. Eles teriam resgatado isso. Que é na Idade Média, a gente tem a criação das primeiras universidades, a gente tem novos modelos arquitetônicos, e isso só na Europa. A gente tem a fundação do Império Islâmico, a gente tem os reinos do ouro na África, a gente tem muita riqueza cultural, com criação de grandes cidades. Mas a Idade Média, ela é muito complexa e muito interessante também. E aí, a gente tem a Idade Moderna, e é no século XVI que a gente tem renascimento cultural, reforma protestante, tem as transformações, a busca por conhecimento, as pesquisas científicas, o surgimento da prensa, que vai ajudar muito o Martinho Lutero na Alemanha. E aí, a partir do século XVIII, chamado século das luzes também, ó, a gente vai ter o surgimento do iluminismo, que influencia vários movimentos no mundo todo, incluindo as revoltas brasileiras, como a Conjuração Baiana e a Conjuração Mineira, dois movimentos bem importantes que vão ser influenciados diretamente por isso. Então, esse período começa ali até 1789, quando é a queda da Bastilha. E aí, depois disso, a gente chama de, então, Idade Contemporânea, a partir do século XIX, o início das tensões do século XX, primeiras as guerras mundiais, a Segunda Guerra Mundial, que é o grande desdobramento do século XX, ela vai influenciar e influencia até hoje toda a cultura ocidental. Essas, então, são as divisões históricas que foram feitas a partir dessa periodização para facilitar o entendimento em história. Repito, ela é uma visão eurocêntrica da coisa, ela vai usar a Europa como forma de compreensão. Falando um pouquinho sobre o que a história tem a ver conosco, falando alguns conceitinhos bem por cima de história, dá pra gente pensar o seguinte: o que a história tem a ver comigo, então, afinal de contas? O que a história influencia na minha vida? O que a França e a Inglaterra tem a ver comigo? Pode ser que seja muito pouco, mas se você pensar o mundo do trabalho que a gente vive hoje, se você olhar ali, você com seus 9, 10 anos, a galera já pergunta pra você assim: e aí, o que isso vai fazer quando crescer? E aí você fica naquela: poxa, eu tenho que arrumar um emprego, eu tenho que comprar uma casa, eu tenho que ter uma família. Toda essa estrutura que a gente tem no dia a dia nosso, que é cobrado da gente por muito tempo, essa é uma estrutura que vem da Revolução Industrial, vem da mudança de tempo, por exemplo. Essa ideia de pesquisar, de democracia, de conhecimento, de livre escolha, claro que essa liberdade inicialmente foi criada por um grupo, era uma galera que buscava liberdade para umas pessoas, mas mantinha a escravidão, por exemplo. Mas ela foi se transformando com o tempo, veio a luta pelos direitos civis, a liberdade, o conhecimento, tudo isso são consequências que nós temos para nossa vida hoje, ou que a gente tá tão nas entrelinhas, tá tão na nossa vida comum, que a gente nem percebe. Então, se você pensar, tudo que acontece tem história. Você tem uma história que vai vir da história dos seus pais, que vem da história dos seus avós, e esses avós podem ser imigrantes, podem ser indígenas, podem ser descendentes de culturas quilombolas, podem ser várias origens, podem ser caboclos do contestado, por que não? Então, todas essas culturas e essas influências, e às vezes os costumes que você tem, o modo de você comer alguma coisa, vai ser uma herança cultural que a história vai dar pra você. E você só consegue resgatar isso com a pesquisa, com a busca da história. Então, ela não se constrói a partir do que eu acho, do que você acha. As coisas não são tão simples assim. A gente precisa, muitas vezes, pesquisar e construir uma ideia. Se existe toda uma história do trabalho, uma história da sociedade, uma história do mundo, essa história ela vai se construir a partir de uma visão em que a gente consegue derrubar algumas coisas. Como assim a gente consegue derrubar algumas coisas? Vamos pensar. A história por muito tempo foi focada justamente naquilo que eu iniciei o vídeo, que é a ideia de que a gente sabe o nome dos reis, conhece os personagens. O que adianta eu me apropriar de todo esse conhecimento se eu não sei para que ele serve? A lei mandou por muito tempo as pessoas serem escravizadas e as pessoas aceitavam isso. A gente pode perceber que elas eram pessoas que tinham uma visão errada e que não questionaram a sua própria história, não questionaram o seu meio. Então, como que as coisas modificaram? Porque começou a surgir pessoas que questionavam o mundo à sua volta. E é sobre isso que a história fala. A história, ela é um momento para você observar o que foi acontecido e para que não se repita aquilo. Ela é bonita? Muitas vezes ela não é bonita, gente. Ela não é um livro literário. Ela nem sempre vai ser uma delícia de você escutar. Ela nem sempre vai ser agradável, ela vai ser pesada, ela vai ser dolorida. Mas ela tem que ser. Se você não compreender a história, você não vai saber do que ela tá falando. E é muito importante que a gente sempre se aproprie da história. Então, quando você pensar em história, nunca se esqueça. Sempre faça a pesquisa. Se você viu alguma coisa, uma informação sobre história, um conhecimento sobre história, está sendo questionado livremente na internet, alguma coisa desse gênero, vai lá e questiona. Porque história é sobre questionamento. É sobre você questionar, é sobre você pensar, é sobre você ler, procurar, pesquisar, achar fontes confiáveis para isso.
Então esse vídeo, a ideia era pra gente começar a bater um papo, falar um pouquinho sobre conceitos de história. Eu posso fazer depois vídeos separados sobre esses conceitinhos todos que eu falei aqui. Espero que vocês tenham gostado. É um início bem simples, né? O meu espaço é um espaço simples também, e a minha proposição é meio criar um debate, trazer alguns conceitos básicos, em que vocês vão se aprofundem e procurem pesquisar cada vez mais. Aqui não é o conhecimento final, aqui é só o início pra gente conversar, beleza? Valeu, pessoal. Enfim, história.